Foi apresentado na Câmara Municipal de Sorocaba o relatório parcial da CPI do voluntariado. A repórter Jaqueline França está lá no plenário e ao vivo conta detalhes pra gente. Ô Jaqueline, por que o relatório foi parcial, hein? Boa tarde. Boa tarde, Barazal. Boa tarde para todo mundo que está aí acompanhando. Na verdade, ainda faltam 40 dias para o fim do prazo aí dessa CPI e eles queriam deixar aberto para acrescentar outras informações. Além disso, os vereadores que fazem parte dessa comissão queriam tornar públicas as informações que eles conseguiram colher aí depois de 19 oitivas e muitos documentos que eles analisaram. Quem está aqui do meu lado é a Fernanda Garcia, que é relatora dessa CPI. Explica aí pra gente, vocês conseguiram encontrar várias irregularidades aí no voluntariado de Sorocaba, né? Sim, nós conseguimos aí comprovar que o falso voluntário realmente existe, porque todas as informações, né, que a CPI que os 19 depoimentos surgiram, né, trouxe, é que havia poder de mando, né, e voluntariado, em nenhum momento você pode executar, ficar com a agenda do prefeito, né, na mão. Ela tinha total controle de mando sobre os funcionários e até recebendo, por isso que veio a público pelo ex-secretário Eloy de Oliveira, onde ele traz a informação que ela recebia R$11 mil por mês. Isso é inaceitável, né? Coloca por trás, né, aí a informação de que ela realmente não era e nunca foi uma voluntária. E a gente preparou aí uma reportagem com todos os detalhes desse relatório parcial para que você consiga entender claramente quais foram as irregularidades apontadas pelos vereadores. Vamos ver. No que diz respeito ao falso voluntariado da ex-assessora Tatiane Polis, a comissão alega que houve aparente lesão aos cofres públicos causados pelos repasses de valores da empresa De Gentil diretamente à voluntária por ordem do senhor prefeito municipal, conforme consta de depoimento prestado pelo ex-secretário de Comunicação, Eloy de Oliveira, à Polícia Civil. Houve irregularidade na contratação de Tatiane Polis como voluntária por ter sido feita de forma particular e diretamente pelo prefeito José Crespo, violando o princípio da legalidade. Segundo o relatório, ao possibilitar que apenas a ex-assessora Tatiane Polis fizesse um voluntariado à parte, instituiu-se privilégios violando os princípios da moralidade e da isonomia. A comissão afirma que Tatiane Polis de fato exercia papel ativo no poder público com influência, voz ativa, indicações e recomendações junto aos funcionários públicos. Conclui que Tatiane Polis agia como funcionária pública de fato, praticando a chamada usurpação de função pública. No que diz respeito ao prefeito José Crespo, o parecer aponta que o chefe do executivo cometeu irregularidades, como o desvio de finalidade nos atos de demissão e remoção de servidores públicos municipais, uma vez que após oitivas tais funcionários prestaram a esta comissão, o chefe do executivo praticou retaliação, transferindo ou exonerando funcionários competentes apenas por terem contribuído com os trabalhos desta CPI. O prefeito teria cometido ato de improbidade administrativa, pois a comissão notou postura ativa do chefe do executivo em possibilitar tal atuação irregular da ex-assessora Tatiane Polis. Houve crime de responsabilidade por não respeitar a execução da lei municipal que regulamenta o serviço voluntário no município, sem qualquer justificativa plausível. Por fim, aponta a infração político-administrativa causada pela postura ativa para manter do governo uma voluntária fora do regramento legal, ferindo a dignidade que se espera de um agente público como chefe do executivo. O relatório da CPI solicita aos órgãos competentes que tomem as providências que julguem cabíveis, pois existe evidência de atos ilícitos amplamente comprovados com documentos e depoimentos. Então a gente viu aí todas as conclusões, né, dos vereadores dessa conclusão parcial, e a gente também quer informar que nós entramos em contato aí com a empresa De Gentil e os responsáveis disseram que nunca deram nenhum valor a essa voluntária Tatiane Polis, né, que é como o prefeito disse. Também entramos em contato com a prefeitura e até agora não tivemos nenhuma resposta. Já a Tatiane Polis foi ouvida aqui e ela disse que não recebia nenhum valor, inclusive você estava aqui, né, vereador,
vereadora, nesse dia dessa oitiva da Tatiane Polis, que foi na semana passada. Agora fala pra gente, faltam cerca de 40 dias para o fim dessa CPI. Uma consequência seria a instauração de uma comissão processante e um possível pedido de cassação do prefeito, né? Sim, olha, nós entregamos hoje à comissão o relatório parcial que traz elementos para uma abertura de uma comissão processante, sim. São elementos fortes que foram colocados, né, em relação à usurpação do poder público, serviço público, prejuízo ao erário, né, ao dinheiro público. Então, são elementos importantes aí que vêm a público. E daí, com essa comissão processante, é que vem esse pedido de cassação. Sim, a comissão processante, ela é parte da CPI, né, nós elaboramos esse relatório parcial e tem que surgir um pedido de outra, né, do público, da sociedade, requerendo aí a abertura de uma comissão processante. Pode ser embasado até no nosso relatório, né, parcial. Ele traz elementos fortes até para a abertura de uma comissão processante. Na verdade, hoje já teve até uma votação aí de um pedido de comissão processante. Qualquer pessoa pode vir aqui fazer esse requerimento? Sim, desde que ele esteja dentro da técnica jurídica, né, porque a comissão processante ela tem apenas 90 dias. Parece muito tempo, mas ela é muito rápido, né? Então você tem que ter um cuidado para ter um foco e através desse foco você desenvolver todo o trabalho, porque é muito burocrático, é uma lei federal de 67, então uma lei que traz aí vários elementos, parte burocrática, então tem que ser bem focado. Tá certo. O Eduardo Barazal tem uma pergunta lá do estúdio, eu vou ouvir e repassar, tá? Ô Jaque, só pra gente entender, você falou de um outro pedido aí, foi um outro pedido e até foi um pedido de cassação que foi arquivado, é isso? Isso, exatamente, Barazal. Na verdade, eu posso até adiantar um pouco. Teve uma votação. Foi uma pessoa que veio até aqui na Câmara de Vereadores e fez um pedido para a abertura de uma comissão processante, que poderia ser o pedido de cassação do prefeito, mas houve uma votação e isso foi arquivado, né? Sim, okay. Foi arquivado. O elemento que surge é que nós temos que ter aí uma comissão processante que ela tenha foco. O que aconteceu é que a comissão processante, quando ela abre, ela tem que ter um objeto de investigação, que daí é a cassação do prefeito, mas embasado a quê? A comissão, o pedido que foi sugerido, ele tinha vários focos para serem investigados e tem que ser investigados todos juntos, podendo aí inviabilizar até um resultado, né, que a sociedade aí, né, tem questionado tanto, que é a retirada do prefeito, se ele cometeu várias irregularidades, né, que ele saia e que haja a cassação. Okay. Então, esse relatório, ele foi arquivado por avaliar que não viabilizaria uma comissão processante que fosse sucesso, que tivesse um sucesso em relação a isso. Ô, Jaqueline, voltando então à CPI do voluntariado, que o relatório parcial foi apresentado hoje, só para a gente entender, então, só para completar. Então, vai ser criada uma comissão especial, é isso? Essa comissão especial, se for aceita, se o relatório partir daí para frente, não for arquivado, se caminhar, aí primeiro é solicitado o afastamento do prefeito, é isso? Só confere com a vereadora, por favor. Ok. A pergunta do Barazal é assim, que vocês vão fazer uma comissão, terminando o relatório, vocês vão fazer uma comissão especial aí e que pode pedir o afastamento do prefeito, é isso? Não, a CPI ela continua em atividade, tanto é que a Operação Casa de Papel forneceu muitos elementos para a nossa CPI, tanto em relação ao depoimento do ex-secretário Eloy de Oliveira, né, mas que a comissão processante é algo à parte. Tanto é que nós já tivemos nessa casa em 2017 CPI e a comissão processante trabalhando em conjunto, trabalhando ao mesmo tempo. Para que seja aberta uma comissão processante, ela tem que ser solicitada por alguém, né, da sociedade para que isso aconteça. Tá certo, então, vereadora, muito obrigada. Então, na verdade, é isso. Eles terminando a investigação da CPI, qualquer pessoa pode pedir a abertura dessa comissão processante baseado no relatório da CPI, Barazal. Porque inicialmente o prefeito tem até um prazo legal também para se defender, né? É isso. Sim, claro. Tá certo. Continua por aí, Jaqueline. Daqui a pouco a gente quer que você retorne com a impressão de alguns vereadores sobre esse relatório parcial da CPI do voluntariado, tá bom? Muito obrigado, viu, Jaqueline? Nós voltamos a falar sobre a sessão desta terça-feira na Câmara Municipal de Sorocaba. A repórter Jaqueline França continua lá no plenário. Jaque, como é que os vereadores receberam a leitura do relatório parcial da CPI do voluntariado? É com você.
Olha, Barazal, é claro que esse assunto gerou polêmica, discussão e muito assunto aqui dentro da Câmara de Vereadores. Existe o pessoal que é da situação, que apoia o governo, existem outros que são contra. Quem está aqui do meu lado é o Rodrigo Manga, que foi presidente da Câmara até o ano passado e que faz parte do partido do prefeito. Mas você apoia aí esse relatório parcial, né? Boa tarde a todos que estão acompanhando a TV Sorocaba. Ontem eu tive acesso às duas denúncias, tanto contra o prefeito Crespo quanto a vice-prefeita Jaqueline, e também li e reli por diversas vezes o decreto 201, que trata dessa comissão processante. E o decreto ele é bem claro que, independente se a denúncia para ambos for muito extensa ou for uma denúncia simples, quem vai decidir o encaminhamento da apuração são os vereadores que forem sorteados após a abertura. Então, devido a todo esse escândalo que infelizmente a cidade tem vivido, a imprensa tem noticiado, corrupção, voluntariado, eu votei pela apuração. Eu e o doutor Hélio que votamos, os demais colegas entenderam que não seria votado nesse relatório, que eles vão aguardar o relatório parcial da vereadora Yara, que deve protocolar o pedido também de uma nova abertura de comissão processante, mas eu acho que a investigação ela poderia ter iniciado agora, não teria problema nenhum. Vale lembrar que a apuração, aí eu vi o prefeito, eu vi os voluntariados, ia pegar o material que está junto à polícia, junto ao GAECO, e aí, se comprovado que houve o crime, daqui 90 dias e o relatório final apontasse que ele deve ser cassado, aí haveria votação pela cassação. Hoje seria simples a abertura de uma apuração dos fatos. Ô, Jaque, você concorda com o fato... Vamos lá, Barazal tem uma pergunta, ele está escutando você. Só para o público em casa entender, estamos falando de duas coisas. Primeiro, a gente iniciou o link falando sobre a CPI do voluntariado. O que o Rodrigo Manga, vereador, está dizendo aí é sobre esse pedido de apuração que foi arquivado, só que ele votou pela apuração, pela investigação, mas foi arquivado por maioria. Tudo bem. Agora, então, sim, para entender, voltamos à CPI do voluntariado, então. Como é que os vereadores receberam esse relatório parcial e mais ainda? A TV Sorocaba SBT fez um convite para o líder do governo, o líder do prefeito Crespo na Câmara, está aí com você. E a gente gravou uma reportagem com ele que ele não pôde estar presente. É isso, Jaque? Exatamente. O Irineu Toledo, que representa aí o governo aqui na Câmara, ele é o líder da bancada do governo, ele informou para a gente que não poderia estar ao vivo aqui, como a gente está agora com o Rodrigo Manga, mas a gente gravou uma entrevista com ele passando a opinião dele. Ele acredita que, na verdade, ainda é apenas um relatório parcial, ainda tem que ser apurado. Vamos ver o que ele disse. Este relatório parcial não conclui os trabalhos da CPI, por isso ele é parcial. E se ele é parcial, ele não tem condições de nortear nenhum procedimento contra o prefeito. O relatório tem que ser final. Depois apresenta esse relatório ao plenário da Câmara e depois envia para o Ministério Público. O Ministério Público faz a sua análise e oferece denúncia ou não baseado naquilo. Mas como que eu vou julgar alguém com um relatório que começou, mas não terminou? Isso não é democrático, isso não faz parte do nosso ordenamento jurídico. Você viu aí que ele não gostou muito dessa divulgação parcial e do relatório da CPI. É isso que eu vou perguntar aqui para o Rodrigo Manga. Como que você vê isso, né? As irregularidades que já foram apontadas nesse relatório parcial? Essa opinião do vereador Irineu é uma opinião particular dele. É regimental e é legítimo a Câmara, a CPI, apresentar um relatório parcial. E se nesse relatório parcial já apontou que houve erro, que houve corrupção, que houve desvio de função no caso da voluntariada, nesse relatório parcial até fala de um grupo formado chamado JEDAI, onde a Tati Polis coordenava esse grupo com funcionários comissionados que ganham um salário de R$11 mil e a função deles, que estão registrados na feitura, a função deles era falar bem do prefeito nas redes sociais e mal dos seus opositores com dinheiro público, com dinheiro nosso. Se a CPI já entendeu, ela pode emitir tranquilamente a qualquer momento um relatório parcial para que a Câmara possa tomar outras medidas, como, por exemplo, a abertura dessa comissão processante. Essa opinião é exclusiva do vereador Irineu, não é regimental. As vereadoras agiram legitimamente e dentro da legalidade da Câmara. Falando um pouco sobre a sua experiência, o que você está vendo, como as coisas estão sendo conduzidas, você acredita que vai chegar nessa comissão processante um pedido de cassação do prefeito? Eu acredito que sim, mas isso me deixa triste, porque Sorocaba é muito mais do que isso. Sorocaba está em caos na questão da saúde, mato alto, a população sofrendo, 700 mil habitantes, uma região metropolitana grande, então não precisava acontecer isso. Mas hoje é fato que o prefeito não consegue mais gerir a cidade. Então, a abertura dessa comissão processante
Provavelmente, se não acontecer hoje, vai acontecer amanhã ou na semana que vem, Vereador mas é Manga. inevitável esse acontecimento. Vereador Manga, é o Eduardo Barazal aqui, obrigado pela sua presença no nosso link ao vivo. Eu quero fazer só uma pergunta. Qual é a sua posição enquanto vereador, enquanto agente público, perante a essa situação do relatório? Por exemplo, qual é a sua opinião pessoal até? Porque o senhor faz parte do partido do prefeito, é do mesmo partido. Quer dizer, nessa hora, o senhor, evidente, está se afastando do prefeito, não tem muito contato com ele. Qual é a sua posição em relação a isso? Como é que o senhor vai votar em relação à frente dessas denúncias? Mesmo sendo do mesmo partido do prefeito, eu tenho atuado de maneira independente, isso desde o início do nosso mandato, e uma vez que tem essa denúncia, que tem a comprovação, que tem e-mails, tem um WhatsApp trocados, a polícia está investigando, o GAECO está investigando, cabe à Câmara apurar. Então o meu voto será pela apuração dessas denúncias e a Câmara fazer o seu papel, que é de investigar, que é de atender a população. Então o meu voto, ele sempre vai aquilo que é a favor para o povo e pela legalidade, como foi hoje. A denúncia foi passada pelo crivo jurídico, que deu que o parecer era legal, e nós votamos pela apuração, e vou votar pela apuração novamente quando for protocolada essa nova denúncia. Então aí agora a gente vai ter outros desdobramentos aí dessa história, Barazal, porque eu estava conversando com a Fernanda Garcia e ela disse que vai ter uma reunião na quinta-feira. Eles vão continuar acrescentando informações, até porque, como você mesmo disse, né, a polícia também está investigando, isso tudo pode ser acrescentado nesses relatórios da CPI, né? Sem dúvida. Inclusive a comissão processante, uma vez que esse relatório parcial da CPI se transforme em uma comissão processante, tanto a CPI como a comissão processante pode pedir documentos a qualquer momento para a polícia, para o GAECO. Então nada impede de que inicie essas investigações e a Câmara cumpra o seu papel. Tá certo, muito obrigada. E claro que a gente vai acompanhar e trazer em todos os nossos jornais aqui, não é mesmo, Barazal? É isso mesmo, Jaque. Obrigado, Jaque. Obrigado, Rodrigo Manga, viu, pela entrevista ao vivo com a gente, direto da Câmara Municipal. Claro que a gente tem o microfone da TV Sorocaba aberto, as câmeras também liberadas para posicionamento do prefeito José Crespo em relação a todo este relatório que ainda é parcial. Da mesma maneira como o próprio prefeito já nos atendeu em outras oportunidades, tá bom?